Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai dar uma olhada numa tecnologia de construção que é, ao mesmo tempo, super antiga e totalmente revolucionária. E ela está escondida bem na nossa frente. É o humilde tijolo. Mas calma, não é qualquer tijolo. Para a gente começar, é importante entender o cenário geral. O Conselho Internacional da Construção deixa bem claro: o ato de construir, por si só, tem um impacto ambiental gigantesco. É um dos setores que mais devora os recursos do planeta, sabe? E é exatamente isso que prepara o terreno para a inovação que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar falando exatamente sobre essa pegada. Porque por trás de cada prédio que a gente vê, existe um custo ambiental que, na maioria das vezes, a gente nem enxerga. E que custo é esse? Bem, os números são chocantes. Estima-se que mais da metade de todos os resíduos sólidos gerados pela atividade humana vem da construção civil. Pensa nisso, mais da metade de todo o lixo do mundo. É um número que, olha, impressiona. E uma parte enorme desse problema está aqui. O tijolo convencional, aquele que a gente conhece. Para fabricá-lo, é preciso queimar o tijolo em fornos, geralmente a lenha. É um processo que não só libera uma quantidade absurda de CO2 na atmosfera, como também alimenta o desmatamento. Mas e se existisse um jeito melhor de fazer isso? É aqui que a nossa análise de hoje apresenta o herói da história. Uma alternativa sustentável conhecida como tijolo ecológico ou tijolo de solo-cimento. Então, o que ele é exatamente? A definição é incrivelmente simples. É basicamente uma mistura de terra, um pouco de cimento e água. A grande virada de chave, o ponto crucial, é que ele não é cozido no forno. Ele é prensado e depois curado com a própria umidade. E essa pequena mudança muda tudo. A simplicidade desse processo é o que o torna tão genial. Você pega esses 3 ingredientes básicos, aplica uma pressão imensa, estamos falando de até 12 toneladas, e o resultado é um tijolo perfeito. Tudo isso sem precisar queimar uma única árvore e sem emitir gases poluentes. Mas a genialidade não para só no jeito como ele é feito, não. O pulo do gato está no design dele. Ele funciona quase como um sistema de Lego, o que torna a construção muito, mas muito mais inteligente. Os tijolos são modulares, eles se encaixam uns nos outros com a precisão incrível. Isso praticamente elimina a necessidade daquela argamassa de assentamento tradicional. O que isso significa na prática? Uma construção muito mais rápida, paredes perfeitamente alinhadas e uma redução drástica no desperdício de material na obra. E aqueles furos no meio do tijolo? Ah, eles são geniais por vários motivos. Primeiro, eles funcionam como dutos, um caminho interno para toda a fiação elétrica e o encanamento. Tudo é passado por dentro da parede durante a construção. Chega daquela bagunça e do quebra-quebra de parede depois de pronta. O segundo benefício enorme desses furos é o conforto. Eles criam bolsões de ar dentro das paredes que funcionam como um isolante natural, sabe? Isso ajuda a manter a casa mais fresca no calor e mais quentinha no frio. Além de, claro, abafar bastante o som que vem de fora. E, finalmente, a terceira função que é fundamental, a estrutura. Os furos permitem a passagem de vergalhões de aço e concreto, criando colunas de sustentação por dentro da própria parede. Isso deixa a estrutura incrivelmente forte e, de quebra, elimina a necessidade daquelas formas de madeira e de um volume gigante de concreto. Com toda essa eficiência, a pergunta que fica é: e o bolso? Bom, algumas fontes chegam a afirmar que a economia no custo final da obra pode chegar a impressionantes 50% quando comparado com os métodos convencionais. Sim, metade do custo. É uma redução brutal. Certo, a teoria é fantástica, sem dúvida. Mas como é de verdade morar numa casa feita com esses tijolos? Para descobrir isso, vamos dar uma olhada num estudo de caso real, aqui no Brasil, para ver como essa tecnologia se comporta no mundo real, com gente de verdade. A pesquisa foi feita na cidade de João Pinheiro, lá em Minas Gerais, e conversou com moradores de casas construídas com tijolo ecológico há 15 anos. Isso é muito importante porque nos dá uma visão de longo prazo, não só aquela impressão de uma casa que acabou de ser entregue. E qual foi o resultado geral? Olha, é de cair o queixo. 92% dos moradores se declararam satisfeitos com o material. Isso mostra uma aceitação extremamente positiva de quem vive com essa tecnologia no dia a dia. E se a gente olhar mais de perto essa satisfação? Em relação ao conforto, 84% disseram que a temperatura dentro de casa era agradável. E sobre o barulho? 92% consideraram o isolamento acústico satisfatório.
Ou seja, aqueles benefícios teóricos do design dos furos se confirmam totalmente na prática. Mas claro, nenhuma tecnologia é perfeita. E para ter uma visão completa, o estudo também apontou as desvantagens. Por exemplo, 58% dos moradores acharam difícil fazer reparos, já que quebrar um tijolo pode comprometer a parede inteira. A mesma porcentagem notou o aparecimento de fissuras com o passar do tempo. E 25% relataram problemas com insetos. E tudo isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se essa tecnologia tem tantos benefícios ecológicos, econômicos, de conforto, por que esse método já não é o padrão em todo lugar? Vamos colocar na balança. De um lado, sustentabilidade, economia, rapidez, isolamento e menos lixo. Do outro, dificuldade de reparo e a necessidade de um projeto muito bem planejado. Mesmo com esses desafios, os benefícios parecem pesar muito mais. Então, o que é que está faltando? A resposta, de acordo com os pesquisadores, é surpreendente. O que impede o crescimento dessa técnica é e eu cito, barreira cultural dos profissionais da área. Em outras palavras, o maior obstáculo não é o tijolo em si, mas a falta de conhecimento e a resistência à mudança dentro da própria indústria da construção. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez a maior barreira que a gente enfrenta para construir um futuro mais sustentável não seja, de fato, encontrar novos materiais, mas sim superar velhas mentalidades.